Olá, engreneiros! Está começando mais um único, exclusivo, peculiar EngrenaCast. Muito prazer, sou Rony Demontier, empresário, empreendedor, especialista em etapas, diagnósticos comerciais e um apaixonado por comunicação. E hoje, como sempre, aqui no Engrena, conteúdo, informação e entretenimento para você. E olha que interessante, hoje nós vamos conversar com dois especialistas, nós vamos desmistificar as normas da NR13. Não é somente sobre o preço, envolve confiança, segurança e o principal de tudo, que é confiabilidade. É isso que nós vamos tratar. Mauro, Karina, muito obrigado pela participação. Mauro já é a segunda vez, né, Mauro? Já é prata da casa, mas estou muito feliz de ter essa conversa. A NR13 é um assunto muito importante e o objetivo nosso aqui é desmistificar e, claro, né, trazer a excelência que a TND é hoje, uma empresa nacional conhecidíssima, e precisamos explorar por que vocês são tão grandes assim e a importância, como que vocês lidam com isso. Por gentileza, se apresente pra gente. Vou começar com a Karina. Fica à vontade. Legal, Rony. Obrigada. Obrigada, Mauro. Bom, tenho 25 anos de experiência na área comercial, mas dedicada aos últimos 5 anos nessa área mais técnica, onde eu mudei totalmente a forma de trabalho para poder me adequar à venda técnica. E aí eu formei uma parceria muito legal, que foi encontrar o Mauro, que deu todo esse suporte técnico para que eu pudesse aplicar aquilo que eu coloco, que eu acredito que seja o meu diferencial como empreendedora na área comercial, porque é assim que eu me vejo, né? Eu gosto muito dessa colocação. E nesse sentido, então, eu acoplo a parte de relacionamento. Então, o relacionamento para mim, como área comercial, ele é extremamente importante. E essa é a imagem que eu trago dentro do meu trabalho. Então, tenho muitos anos na área de varejo, poucos anos dedicados à área técnica, mas que consegui trazer complementar aquilo que a TND já tem, né, que é a excelência dela de entrega, de trabalho, e consigo carregar essa marca que é muito legal para mim, é uma honra trazer isso. E, enfim, né, o Mauro é o meu grande parceiro, meu encorajador, eu diria, porque numa área que eu sou que eu tive muitas deficiências, né, para poder fazer entregas, eu consegui ficar bem e me colocar nessa condição para hoje ter o resultado que a gente tem como empresa. Muito bom. A área comercial é um assunto que eu amo, com certeza nós vamos destrinchar muito. Empresa grande também está ligado a uma excelência da área comercial, atendimento, carinho, atenção. Nós vamos explorar isso muito. Mauro, a bola é toda sua. Rony, muito obrigado por estar de volta, né, essa casa tão esplendorosa, tão fantástica que é o EngrenaCast. Me definindo agora pela TND, né, sou o CEO, né, diretor técnico e comercial, já tenho aí 13 anos com a TND, ela tá fazendo 15 anos de existência esse ano e eu tenho 13 anos à frente dela, e eu desenvolvo toda a parte administrativa, comercial e do apoio técnico. Então a Karina é uma grande parceira que a gente se encontrou aí tem uns 3, 4 anos atrás. Eu faço todo o direcionamento comercial e ela é responsável por executar e trazer esse direcionamento. Então, dentro do contexto da TND, eu dou o direcionamento empresarial, comercial, financeiro e apoio técnico, né? Tenho uma experiência aí pautada em tecnólogo como processos gerenciais, uma carreira técnica que vem desde o chão de produção até as especializações nas áreas de inspeção de equipamentos, e a gente está aí há praticamente 20 e poucos anos nessa área industrial que eu comecei aos 14 anos no Senai. Então hoje com 41 a gente já tem uma estrada bem rodada. E o nosso maior objetivo à frente da TND, que já está se consolidando, é ser referência nacional na inspeção e integridade de ativos mecânicos. Muito bom. Quando a gente fala de NR13, são muitas opções, várias possibilidades. E com mais de 10 anos na área trabalhando com isso, como que você definiria a NR13?
Então, isso acaba sendo um pouco, a gente pode falar até um pouco contraditório. Ela tem o nome de norma regulamentadora, mas ela tem força de lei. Legal. Eu até tenho brincado no mercado aí, falando para quem está nos escutando, especialista em NR13 é advogado, tá? Porque NR13 ela é a lei que vai determinar o que você precisa apresentar para o Ministério do Trabalho. Ela tem algumas pequenas determinações técnicas, mas ela é o que você precisa atender, não conforme fazer. Então, o que eu diria da NR13 hoje? É uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que está passando por algumas alterações substanciais que você precisa saber como atender. E para atender bem a NR13, o PLH, o engenheiro, o empresário que trabalha com isso precisa se especializar nas normas de pós-construção. E aí a gente citaria a API, National Board, a própria PCC2 da ASME, por exemplo, não ASME 1 e ASME 8. Então, é bom essa pergunta, Rony, porque esclarece e elucida muito, principalmente aquele engenheiro, aquele empresário recém-chegado na área. E isso ajuda a dirimir muitas questões. Então, a gente está falando hoje para quem mexe com a NR13, mas também para quem compra esse tipo de atividade, que talvez é um maior objetivo que nós vamos dialogar em alguns episódios desse podcast que a gente está lançando junto com você, que é fazer orientação para quem é consumidor, usuário final de ativos que demandam atendimento à NR13. E a gente quer, né, Karina, trazer muito esse tipo de determinação. Colocar e elucidar aos usuários o que a gente precisa diante da NR13. Então, qual que é a maior dica que eu dou para quem está nos escutando? Eu vou fazer um atendimento à NR13, eu vou fazer uma inspeção em atendimento, não conforme. Ela é conforme as normas de pós-construção. Isso é um dos grandes recados que a gente quer passar aqui hoje. Para você que é usuário, para você que está chegando no mercado e para você que precisa usufruir dessa norma. Então, o que é NR13? É lei. Especialista em NR13, advogado. Os PLHs, os engenheiros, os inspetores que trabalham com isso têm que se basear para inspeção efetiva e prática nas normas de pós-construção, que eu posso citar nominalmente, API 510, NB 23. Essas são as normas que vão nos orientar de verdade ao que precisamos fazer para atender integralmente a NR13, que é uma norma que vem com a estampa e o seu principal objetivo de integridade estrutural e, por consequência, segurança dos trabalhadores no entorno dos equipamentos. Muito bom. Se alguém ficou com alguma dúvida depois dessa aula aí, isso aí é aula de pós-graduação. Agora, Karina, por você estar na linha de frente comercial, tendo contato com clientes, com pessoas todos os dias, e obviamente eu preciso te falar isso num conceito comercial, que eu também vivo isso. Quando a gente fala de entregáveis e o preço, qual que é o maior mito que você acredita que as empresas têm entre contratar um serviço e de fato mesmo esse produto, essa prestação de serviço ser entregada na ponta? Como que você enxerga isso? Inclusive, esse é um dos grandes objetivos da gente aqui hoje, né, desse ano de 2026 que a gente abre para poder trazer todo esse conhecimento, que é a gente mostrar equalização entre o que se entrega, o que se cobra dentro da norma e o que os entregáveis que ela precisa, os resultados. Na verdade, quando o cliente ele contrata uma empresa como nós, ele precisa estar ciente do que ele precisa como resultado. E esse resultado ele tem um custo. E esse custo ele tem que casar, ele tem que estar conforme aquilo que nós vamos entregar de tecnologia. Sim. Então, hoje a gente percebe que existe um desalinhamento entre o que se espera pagar e o que se quer receber. Legal. E eu acho bem legal isso, porque eu acredito há 10 anos atrás eu não estava nesse mercado, mas se entregavam com soluções da época há 10 anos atrás. Hoje, lança-se as solicitações para a contratação dos serviços buscando tecnologia, mas ao mesmo tempo com o mesmo valor de 10 anos atrás.
E o grande objetivo aqui é a gente começar a trazer essas informações de soluções que elas vão conscientizar as pessoas que são responsáveis lá dentro pelas compras desse tipo de serviço, do que elas precisam de resultado, como a gente pode entregar isso de uma forma melhor, mais assertiva, e a gente vai entender isso com uma apresentação que o Mauro vai fazer a respeito de uma das nossas soluções que está aqui hoje, e a gente vai entender que realmente precisa dessa adequação, esse equilíbrio, né, entre as entregas, o que nós entregamos para o cliente e o que o cliente paga por isso. Não, e é legal e é importante nós falarmos sobre isso, que entendendo a história da TND, dá para ver a excelência de fato no entregável. A empresa contratou e a empresa entregou. Você percebe hoje... Não, eu vou fazer até uma pergunta diferente. Por que você acha que existem muitas empresas que vendem uma coisa e não entregam aquilo que vendeu? É falta de quê? De tecnologia? Eu não sei nem se isso é um mito, mas como que você enxerga? Que eu acredito que tem muitas empresas que fazem isso. Fala uma coisa, não entrega, ou talvez não tem tecnologia, não tem suporte, não tem mão de obra. Isso acontece? Você vê isso muito? Bastante, mas eu não acredito que seja uma responsabilidade que deve ficar só com o fornecedor que está fazendo essa entrega. Na hora de você fazer a contratação de um serviço, você precisa também elaborar. Quando a gente está falando de serviço, é muito complexo, né? Porque quando você vai comprar alguma coisa, é mais fácil de você desenhar aquilo. Sim. Então, quando vocês desenham um escopo técnico, principalmente para quem não tem o conhecimento necessário, profundo, desenha com algumas arestas, eu não digo que está errado, mas com algumas arestas que dão oportunidade para que a escolha do fornecedor ela fique muito ampla. E às vezes eu entrego alguma coisa que ele não entrega, ou na mesma qualidade, eu não diria nem qualidade, mas na evolução da solução. E aí, assim, o Mauro é muito parceiro meu nessas conversas, a gente dialoga muito, né, Mauro, a respeito disso, porque é o grande objetivo da gente começar a fazer com que o cliente ele tenha uma construção, eu gosto quando o Mauro fala, a respeito de uma construção do fornecedor, como se desenhasse uma persona de fornecedor para uma entrega daquele nível. Você pode falar um pouquinho a respeito disso, Mauro? Eu gosto quando você fala assim. Podemos, e é algo que a gente tem dialogado muito, sabe? Porque quando a gente pega essa dobradinha, essa parceria, Mauro e Karina, né? A gente tem ali dois grandes pilares. Ela, uma vendedora, né? E uma relacionadora, por assim dizer, muito forte, muito potente, né? Premiada, inclusive. Internacionalmente, pela multinacional que ela trabalhou. Que legal. Isso, fui saber um tempo depois que eu fui investigar a vida dela, a gente conversando, ela me contou, falei, gente, foi a escolha mais assertiva que eu fiz do ponto de vista comercial, porque venda no B2B, e é o que a gente está tratando, e que é o complexo, que a gente fala de B2B, enterprise, venda complexa, de venda de longo prazo, é uma venda que demanda muito relacionamento. E quando eu junto com esse pilar, que é um pilar que eu tenho muito forte, que ele é muito técnico, a gente tem o melhor dos dois mundos. Eu tenho um setor que se relaciona muito bem e consegue manter esse canal de comunicação e relacionamento muito oxigenado com o cliente e fornecendo, inclusive, parâmetros técnicos muito fortes. Legal. Porque quando eu junto isso, e aí a Karina falou muito bem que às vezes tem alguns memoriais descritivos que deixam lacunas, e aí eu vou fundamentar, igual ela falou, não está errado, mas quando você tem uma norma regulamentadora, que em tese é uma lei, e ela é interpretativa, e você deixa a critério dos fornecedores qual o escopo que vai ser implementado para atender essa norma, você tem uma disparidade muito grande. E aí a gente falando um pouquinho de tecnologia, o que está na mesa aqui é um robô de medição de espessura de alta tecnologia, tá? É um robô recém-chegado no Brasil e vai resolver muitos problemas de acesso, de confiabilidade, inclusive, e a gente vai falar um pouquinho mais depois a respeito dele, mas é uma tecnologia que tem custo, tem preço, resolve, e ela pode ser implementada no mesmo escopo do cara que vai usar um equipamento muito simples.
Qual a diferença disso? Qual o tamanho da confiabilidade que o cliente está disposto a pagar? E os dois podem atender a norma. Só que, vou dar um exemplo muito claro. Esse robô, dentro de uma caldeira de grande porte, de uma grande esmagadora de soja, por exemplo, eu boto ele lá, ligar ali no tubo, sobe 20 metros de altura, sai fazendo medições. Em contrapartida, se eu não tenho isso, eu tenho que fazer da forma manual, eu tenho que montar andaime, que já é crítico, eu tenho atividade em altura, mais crítico ainda, e eu tenho um dispêndio de grana muito grande de tempo. O que o cliente quer? Aqui é alta tecnologia, lá tecnologia convencional. Os dois atendem? Atendem. Só que qual que tem o maior nível de confiabilidade? O ultrassom convencional eu preciso acoplar no tubo. Se o tubo tiver corroído, eu tenho dificuldade. Pode comprometer a confiabilidade. Aqui eu tenho a tecnologia de ultrassom magnética, Coemate, que eu não preciso de acoplamento. Eu posso estar até 3 milímetros distante da chapa, então se ela tiver com alto nível de corrosão, ele ainda vai medir com alta confiabilidade. E aí o que o cliente quer? Só que essa lacuna não é preenchida. O cliente não coloca exatamente a demanda, o que ele quer, como ele quer. Ele não pede, por exemplo, aí voltando lá atrás falando da NR13, a NR13 te fala que você tem que fazer integridade. Como? Como quem vai dizer API 510? A primeira coisa que eu preciso da API 510 é um plano de inspeção. E os clientes não têm. E muitos dos fornecedores não entregam. Chega lá, você mandou inspecionar, eu vou assinar aqui, tá tudo ok, leva embora. E só vai se descobrir que tem alguma lacuna muito grave se houver um acidente ou um incidente. E aí que você vai, que o cliente que não é especialista na NR13, em gestão de ativos pressurizados, vai descobrir que aquele laudo às vezes tinha alguma falha. E porque essa falha ocasionou por uma lacuna não preenchida no MD. Então, quando a gente fala dessa questão, ela é muito sensível, porque o que a gente quer dizer para o cliente, não que ele está errado, mas que ele precisa preencher algumas lacunas que a gente está disposto a entregar aqui nessa sequência de podcast que nós vamos fazer. Eu e Karina, a gente já faz isso para os nossos clientes. A gente está demandando muitas reuniões com o cliente para entregar consultoria gratuita para esse cliente no pré-venda. Então, nesse momento, eu ainda não quero vender nada para o cliente. Eu quero entregar para ele o que ele precisa de informação para preencher essas lacunas. E aí, muito bem dito pela Karina, a gente ajuda o cliente a montar uma persona de fornecedor. Qual que é o nível mínimo de fornecedores para aquela entrega que eu preciso? Porque de um compressor do posto a uma caldeira gigantesca de uma usina de soja, por exemplo, de cana-de-açúcar, o estrago, se houver algum colapso, é grande, é perda de vidas. Então a gente tem que ter muita responsabilidade na venda dessa atividade e na entrega dessa atividade, porque isso é que vai realmente entender se o ativo está íntegro, dar segurança para quem está no entorno e, evidentemente, se Deus me livre e guarde, acontecer um acidente ou incidente, a empresa proprietária do ativo vai estar respaldada pelo aquele laudo que foi muito bem elaborado, entregue e tem respaldo. E aí fica todo mundo tranquilo. Mas, como a Karina falou, isso tem escalas de fornecedores. O mesmo fornecedor que faz apenas compressores de posto, compressores de pequeno porte, muitas das vezes ele não está 100% apto a poder ir para uma caldeira de grande porte. Só que quem está contratando, gerando um MD, não coloca esse tipo de filtro nos MDs. E o que vai acontecer quando isso acontece? Falando de tecnologia, inteligência artificial, todos os mecanismos que a gente tem hoje, é muito fácil se posicionar como especialista em alguma coisa. Você pega um MD de 30 páginas, joga numa IA, ele já te transcreve tudo o que você precisa e você consegue ser aprovado. E aí, quando eu não tenho essa lacuna preenchida de filtro, de porte, de competência e de todo o know-how do fornecedor avaliado antes, eu tenho, e aí você é da área comercial, você sabe muito bem, eu tenho aquela elasticidade de preço. Um cara fornecendo a 100, outro cara fornecendo a 10 mil. Quem que está fornecendo melhor?
E quando chega na área comercial, que o pessoal tem que decidir pela melhor condição e o melhor preço, e já está aprovado pela engenharia, o único parâmetro que o Compras tem é o preço. E ele vai pegar o de 100, sem saber se realmente aquilo atende. Então, nosso maior desafio, que eu conversei com a Karina nos bastidores, quando a gente estava pensando em levar esses conteúdos para o grande público, é que quem está comprando entenda que precisa preencher algumas lacunas para realmente receber aquele entregável com um preço justo. Sim. Porque a gente não quer aumentar preço. A gente quer entregar aquilo que o cliente precisa no momento que ele demanda a um preço que seja razoável para quem compra e para quem vende. E quando a gente fala isso, nós estamos movimentando e ajustando o mercado como um todo, que é o mercado que nós vivemos, que nós demandamos dele. Então, não estou aqui para poder fortalecer concorrentes. Eu estou aqui para fortalecer o mercado, independente da concorrência. Que se toda a concorrência entende isso, e os clientes também que vão demandar entendem, a gente tem concorrência justa e leal, com elasticidade de preço bem confortável para qualquer um que for realmente escolhido entregar o que o cliente precisa num preço justo. Então, a ideia toda é essa. E o legal é que quando fala de excelência, a preocupação que a TND tem de investir em tecnologia para prestar o melhor de prestação de serviço. Que eu percebo isso muito, Mauro e Karina. Nem todo mundo se preocupa com a qualidade. E nem todo mundo entende. E você mostrou esse robô antes de pedir a produção aqui para rodar. Para você que chegou até aqui, curte, comente, compartilhe, segue o nosso canal. Isso ajuda essa informação, essa aula de hoje a chegar a mais pessoas e quem realmente interessa. Vamos conhecer sobre o robô? Produção, roda o vídeo. Muito bom. E tecnologia, e como que o robô funciona na prática? Então, esse robô, ele tem trazido muita vantagem para os nossos clientes. Não vou nem falar para a TND, para os nossos clientes. Como foi bem colocado no vídeo, ele é um robô eletromagnético. Então, qualquer chapa metálica, ele vai se aderir ali e vai fazer todo o giro nessa estrutura como um todo. Sim. No centro dele, a gente consegue ver até essa canetinha verde aí, que está no centro do vídeo, junto com o tablet, ele vai ter a possibilidade de parar em algum ponto, descer e fazer medição de espessura. Que legal. Que, falando em linhas gerais, o que a gente precisa, né, para a integridade de equipamentos? A gente precisa monitorar o principal mecanismo de dano, que é a corrosão. E para monitorar a corrosão, eu tenho que medir espessura. Porque aí eu meço a espessura, vejo qual que é a espessura mínima aceitável para esse tipo de equipamento, sei quanto ainda tenho para a sobreespessura de corrosão e calculo vida remanescente. Que legal. E aí, quando a gente tem um equipamento desse nível, eu evito andaimes, plataformas elevatórias, equipes de rapel, eu deixo o serviço muito mais seguro do ponto de vista de segurança do trabalho, então eu não tenho necessidade de andaime com risco de acidente, trabalho em altura com times de rapel, e a gente tem isso na TND, mas tem toda uma burocracia para se garantir a segurança, e eu tenho orgulho de falar que essa logomarca que está com a gente na tela, 15 anos de operação, acidente zero.
Que legal. Tá? Então isso, parabéns. Porque a gente preocupa muito com o nosso colaborador. A gente preocupa muito em dar para ele realmente o direito de recusa se ele não se sentir seguro. E isso nos trouxe há 15 anos, que a gente está completando esse ano, de operação com acidente zero, incidente zero. Graças a Deus. E esse robô ele vem muito nessa ideia de aumentar a nossa segurança, aumentar a garantia de confiabilidade. A canetinha que eu falei com vocês que vai no centro ali é um medidor de espessura EMAT, né, ultrassom com eletromagnético, que me possibilita fazer medições de alta confiabilidade e precisão em superfícies com degradação. Porque ele não precisa estar 100% encostado na peça, ele pode estar até 3 milímetros de distância. Então, isso viabiliza. Então, eu estou, ao mesmo tempo, implementando uma tecnologia de altíssimo nível, com agilidade e segurança e confiabilidade nas medições. O que é que eu estou trazendo para o meu cliente? Um mais alto nível de inspeção de ativos, que é o que o cliente deseja, que é o que o cliente precisa. Então isso é esse robô, inclusive o vídeo que vocês colocaram aí pra gente, é um dos nossos diretores, inclusive, que foi pessoalmente implantar essa tecnologia num grande player de mercado para tanques de armazenamento, e eu posso usar em tanques, tubulações, silos metálicos, aonde eu consiga ter aderência eletromagnética das rodas. Então, me traz, além da medição de espessura, uma inspeção visual em 1080p. Então, assim, alta tecnologia, é um dos poucos robôs que tem no Brasil, tá aqui com a TND, e é algo que a gente está levando para o mercado com extrema qualidade e confiabilidade para entregar ao nosso cliente o melhor dos nossos portfólios. E o legal de conversar com você é que dá para ver a sua veia empreendedora e o mais importante, a sua preocupação em prestar uma excelência. Mas a gente precisa falar sobre isso, que é muito importante. Você falou numa fala anterior, que isso me chamou muita atenção, a preocupação que a TND tem de preocupar com o antes, durante e o depois. Não é somente uma venda, é uma consultoria, é uma preocupação. Sempre foi assim? Ou eu vou até fazer uma pergunta bem específica. Quando que surgiu essa ideia de ser tão excelentes em prestação de serviço? Você viu uma deficiência no mercado, enxergou uma oportunidade? Porque isso que a TND faz, a gente não vê no mercado. Não vê, que eu pesquisei, é tudo muito, eu não vou falar simples, mas é tudo muito padrão. Então essa preocupação que tem de informação, fazer todo um enriquecimento para aquela prestação de serviço e excelência, estampado na cara da TND. Como que surgiu essa excelência? Então, isso aí vai me remeter à origem da TND, tá? A TND, ela nasce ali em 2010, com o André, que é o meu sócio. Só que eu já conheci o André desde 2006, tá? E eu conheci o André da seguinte forma: eu CLT, ele CLT, tá? Eu trabalhava numa empresa de fabricação de equipamentos mecânicos e recuperação, tá? Para mineração, siderurgia, todas as áreas praticamente. E o André trabalhava num prestador de serviço de ensaios não destrutivos, de avaliação de solda, de qualidade dos equipamentos. E foi uma coisa muito curiosa, que o André entendeu muito rapidamente a nossa necessidade de inspeção na empresa que eu trabalhava. E aí era muito curioso que o André saía de uma empresa e ia para outra, a gente acompanhava ele, a gente trocava de fornecedor por conta dele e exigia que ele fosse prestar o serviço. Até que em 2012, o André funda a TND e a gente começa a comprar essas atividades da TND. Só que a TND, naquela época, era uma segunda renda do André. Era uma renda que ele trabalhava numa companhia aérea, na área de inspeção de ensaios não destrutivos, inspeções de aeronave, que tem uma entrega muito precisa. Porque você está trabalhando com aviões, com aeronaves, que está carregando ali 200, 300 pessoas e não pode dar nenhum problema. Quando eu e o André, a gente inicia a operação da TND nessa nova formato de sociedade em 2012, né, já iniciando 2013, o André tem uma veia de entrega muito precisa, porque como ele vem ali depois de um determinado momento, ele vai trabalhar na aviação e é um setor muito rígido, ele traz toda essa rigidez, principalmente documental de entrega, para dentro da nossa operação. Então a gente nasce
Geralmente hoje as empresas nascem especializadas só em NR13, em vasos de pressão, em caldeiras, tubulações. A TND não, ela nasceu como uma empresa de integridade estrutural e ensaios não destrutivos. Que legal. Que a NR13 nada mais é do que um conjunto de ensaios validados por cálculos de engenharia, certo? Então, respondendo a sua pergunta, essa veia de entrega muito precisa e responsável do André, aliado a uma visão empresarial de realmente entregar para o cliente o que é vendido, e aí vem muito aquela questão de servir, fazer com excelência, Sim. fazer para o próximo como eu gostaria de fazer para mim mesmo, independente do valor cobrado. Muito bom. Agregando a Karina, que tem essa veia relacional e de responsabilidade também na promessa e na entrega, a gente consegue chegar em 2025 como uma referência no que a gente faz. Por quê? A gente trata a pré-venda, que seria a prospecção, para entregar já para esse cliente o que ele precisa. A gente trata a execução da atividade com muita seriedade e a gente trata o pós, que é a entrega dos relatórios e uma consultoria de como esse cliente vai lidar com essas documentações. E com um detalhe fundamental dentro da entrega da TND. Todos os nossos laudos, geralmente falando de NR13, ele tem periodicidade de vencimento. 5 anos, 3 anos, 2 anos. A gente presta essa consultoria até o vencimento desse laudo. Isso é legal. Que é um diferencial de mercado. Então, qualquer cliente nosso que tem algum laudo que está dentro do prazo de validade, ele pode usufruir da nossa engenharia, da nossa área técnica a qualquer momento, para qualquer demanda, principalmente, chegou o fiscal do Ministério do Trabalho aqui e a gente está com dúvida, eu estou com auditorias internas ou internas aqui que eu preciso prestar conta. A gente dá toda essa assessoria para que esse cliente realmente usufrua daquilo que a gente entregou, ele só não engavete um laudo, que ele saiba o que ele está precisando, porque a gente entende que o cliente, ele está nos contratando porque somos técnicos especializados naquilo que a gente entrega. Muitas das vezes, o cliente ele é especializado em produzir energia para uma hidrelétrica, em extração de algum mineral numa mineração, em transporte aéreo de passageiros numa companhia aérea, e ele não entende de ativos e integridade de ativos. Ele nos demanda para isso. Então, o nosso serviço, eu falo que ele é muito mais consultivo do que entrega de laudo. A entrega do laudo é um subproduto da consultoria que eu preciso entregar para o meu cliente. Muito bom. Dentro deste raciocínio, quando a gente fala de excelência, Karina, tem um aqui para você que é bomba, 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 viu? Se não for polêmica aqui no Engrena, a gente nem pergunta. Eu tô brincando. Mas é o seguinte, e quando o responsável não conhece o serviço, Karina? Como que é o seu comportamento, como que é o seu nível de direcionamento com este profissional? Na verdade, a nossa ideia de podcast, ela nasceu exatamente sobre esse ponto. Porque o nosso objetivo, e eu não diria só objetivo, eu acho que é uma questão de propósito. Eu coloco melhor como propósito. Porque o que a gente quer? A gente quer aumentar a confiança do cliente na gente. Uhum. E a nossa forma de fazer esse aumento de confiança é entregando informação. E quando a gente entrega a informação, a gente melhora a vida dele como profissional, a gente melhora os processos da empresa dele e a gente melhora a nossa entrega como propósito. Sim. Que é o objetivo da gente. Então, eu acho que ficou bem legal assim, né? E indo para a parte técnica, é natural que isso aconteça. E eu acho que é bem legal o fato de eu também não ter aquele entendimento profundo a respeito daquilo que porque eu não sou engenheira, né? E eu me coloco ali na mesma página com o cliente. Porque ele é engenheiro, muitas das vezes, na verdade, quase que absolutamente todos os nossos clientes são engenheiros, mas eles não têm a especificidade de entender sobre NR13 e sobre as APIs e enfim, sobre as normas. Por quê? Porque ele tem uma gama de trabalhos para entregar ali para a diretoria dele, que não só NR13. Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente está colocando à disposição o nosso conhecimento para que ele aprenda e ele se sinta melhor para conduzir os processos dele. Isso é bem legal porque é um case de sucesso o tempo todo para nós, para que a gente vá melhorando e aperfeiçoando. Isso vai trazendo para a gente essa questão de agregar valor, porque não é só pelo dinheiro, mas é pelo
pelo relacionamento que a gente conquista e a gente constrói. Então a gente acompanha gente que troca de cargo no Brasil todo e vai com a gente. E eu acho isso muito legal, que essa é a parte, assim, personalizada do nosso trabalho, em perceber que a gente faz coisas diferentes dentro da na área de atuação. Então, eu diria que, em resumo, nós queremos ser conhecidos pela capacidade que temos de entregar informação e fazer com que as pessoas melhorem no trabalho delas, para que elas façam entregas melhores do lado de lá. Então, eu acredito que resume-se assim o nosso empenho nessa entrega. E você percebe muito esse responsável técnico não ter um conhecimento, Mauro? Porque você falando, passa um filme na minha cabeça, por exemplo, quando você conversa com um responsável técnico e ele não tem a informação, de repente você chega com aquela informação, eles ficam impressionados, eles falam assim, cara, eu não sabia disso, nossa, como que vocês lidam com essa, vamos dizer, esse plus de informação, ou essa informação correta que ele precisava ter, ele não tem? Essa é a pergunta fantástica, é o centro, né, de tudo que a gente tem feito, né, Karina? Com o que a gente tem buscado como propósito, poderia falar pessoal e Sim. empresarial. Por quê? Como a Karina falou, boa parte dessa turma, principalmente das grandes empresas, médias e grandes empresas, eles têm uma série de demandas. NR3 é lei. E ele tem que cumprir, porque senão algum problema que houver pode interditar a planta do cara. Sim. Tá? E muitas das vezes esse cara vem querendo fazer uma cotação e isso nasce desses problemas. Ele vem fazer uma cotação e fala, eu quero fazer uma inspeção X. Tá, mas quando, como, onde, o que você quer fazer? Não sei. É o que está na norma. Não, mas peraí, não é bem assim. Você precisa dar alguns parâmetros melhores, porque senão não vou conseguir precificar, o risco vai aumentar demais, você não vai ter verba. E o que eu e a Karina conjuntamente começamos a perceber? Opa, essa turma precisa de informação. Legal. E aí quando esse cara vem, e geralmente vem através do canal de relacionamento com a Karina, ou de prospecção com a Karina, a gente já tem uma prática de a gente marcar uma reunião com esse cara. A gente senta com esse cara, o que você quer? Qual que é o objetivo? Qual que é o resultado que você espera ter disso que você está contratando? Não é nem de mim, mas do que você está contratando. Aí o cara coloca. Nesse momento, a gente quase que faz um mini diagnóstico de quem é esse cara, do que ele conhece, e aí essa dobradinha ela faz muito sentido. Porque, como a Karina falou, ela se bota no lugar desse cara. Porque ela tem um conhecimento não tão aprofundado e nem precisa ter, porque o foco dela é se relacionar. Só que o meu foco é entender tecnicamente o que esse cara demanda. E aí, nessa dobradinha, quando ela consegue trazer o cara para dentro de uma reunião e eu diagnóstico ele com qual que é a deficiência dele, a gente começa a entregar. Olha, a NR3 é assim, o plano de alteração e reparo é assado, isso aqui é desse jeito, isso aqui é assim. E aí o cara começa a baixar um pouquinho a guarda, porque às vezes ele acha que eu quero um benefício, mas não é. Eu estou entregando para ele o que ele precisa. Abro a norma, mostro como que acontece dentro da API, eu já desmistifico que ele não vai ver ASME 1 e ASME 8 para inspeção, ele vai ver a API National Board, que são as normas de pós-construção, e só para deixar claro, para a gente nivelar o conhecimento, as ASME 1 e ASME 8, que é caldeira e vaso de pressão, ela é norma de construção, é norma de fabricação. Quando eu estou falando em inspeção, que isso já está rodando, eu tenho que ir para as normas de pós-construção, que são as normas que regem o equipamento que já está em uso. E aí, a hora que você mostra isso pro cara, o cara assusta e fala, opa, ninguém me falou isso. Uau. Ninguém me trouxe isso. A gente participa de memoriais descritivos, que a gente faz lá 30 questionamentos, e a pessoa do outro lado fala, mas ninguém está perguntando. Opa, se ninguém está perguntando, todo mundo entendeu muito bem, a gente não entendeu nada, ou realmente a gente está tentando preencher aquelas lacunas para viabilizar o processo, inclusive reduzir risco comercial, pelo entendimento técnico adequado. E quando a gente entrega, as pessoas ficam surpresas. E a gente tem tido muitos feedbacks que, muitas das vezes, a gente não ganhou o processo,
mas a pessoa liga pra gente e fala, olha, infelizmente vocês não estão aqui, mas tudo que você me trouxe de informação vai me ajudar a melhorar o meu processo de contratação seguinte. Vai me ajudar a rever esse processo no próximo ciclo. E esse é um objetivo aí, falando de TND, objetivo comercial, é um objetivo, sim, máximo, porque eu gerei comunicação com esse cliente, eu gerei relacionamento, eu gerei vínculo e eu passo a ser aquilo que a TND quer ser, referência nacional no que faz, por entrega sem nenhum tipo de interesse inicial. Eu quero entregar conteúdo, eu quero entregar consultoria. Eventualmente, se eu participar e tiver o melhor preço, eu vou ganhar. Sim. Entende? Mas quando você faz esse movimento, ele é muito mais por propósito do que propriamente por interesse. E aí eu começo a atingir algo muito sensacional que eu e a Karina a gente tem dialogado muito. Quando você faz isso, você não está atingindo propriamente a instituição. Você está dando conhecimento para o cara. Exatamente. E isso mexe no propósito. Eu estou melhorando a condição técnica dele para ele poder evoluir a carreira dele. Sem ele saber, né? Imagina uma coisa e você chega entregando outra. Exatamente. E aí você entrega para esse cara uma possibilidade de ter acesso a mais conhecimento, ter acesso a mais detalhes técnicos que podem fazer a diferença na carreira dele dentro daquela corporação ou até em outra, porque se ele desenvolve um bom trabalho ali hoje, e falando de mercado de trabalho como um geral, tá difícil mão de obra qualificada, mão de obra que entenda de verdade, que vá. Isso gera para o cara a possibilidade de melhoria financeira, inclusive. Então, eu não tô atingindo só a instituição, eu tô atingindo a pessoa. E quando a gente faz isso, você empreende por propósito. Não, como a Karina falou, não apenas por dinheiro. E isso é gratificante. Porque muitas das vezes, e boa parte das vezes, né, hoje a gente tem uma taxa de conversão na TND de 60%. Uau! Né, uma taxa relativamente alta, mas deve-se muito ao relacionamento que nós desenvolvemos, né, Karina? Uma tecnologia através da vinda da Karina, de se relacionar e manter relacionamento com essa pessoa. Uhum. Entendeu? Então isso é muito importante. A gente manter esse relacionamento, me manter no imaginário dessas pessoas. Essas pessoas mudam de corporações e de cadeiras e isso nos leva junto com essa pessoa. E aí quando você entrega para a pessoa algo para ela, você tem várias possibilidades. E isso é muito importante no contexto comercial. Então nós estamos falando de propósito e nós estamos falando de toda a gestão e estratégia comercial que a gente tem. Então isso é muito legal da gente tratar, da gente entregar e da gente dialogar. Porque quando o pessoal que trata de compra B2B nos nossos possíveis clientes e eles entenderem que a gente está disposto a entregar uma consultoria prévia sem nenhum acordo comercial, eles começam a nos ver como uma possível referência. E que os nossos concorrentes comecem a entender isso. Inclusive na minha empresa de mentoria, que é a Expertise, eu falo muito isso para os mentorados, que são engenheiros prestadores de serviço para essas empresas. Pessoal, invista muito numa consultoria pré-venda. Aumente o nível de consciência do nosso cliente, porque aí sim ele vai ter um parâmetro muito legal para a contratação. E isso é fundamental para que a TND continue forte, pujante, crescente e mantendo essa questão de referência nacional no que faz. Muito bom. E, Karina, me chamou muita atenção. Dá para perceber o carinho, a atenção que você tem com os clientes e com os futuros clientes. Mas eu gostaria que você desenhasse como que é o processo comercial da TND, do contato, como que você faz. Isso é muito importante saber, porque não é somente troca de e-mails. Por toda essa excelência que tem, dá para perceber que o seu setor, a sua responsabilidade, ela é muito além do que mandar manuais, mandar propostas. Como que é o passo a passo comercial da TND? Enquanto o Mauro falava, eu pensava a respeito exatamente disso, que uma das ideias da gente é apresentar a nossa área comercial, porque a gente tem interesse de que o cliente nos conheça. Mas não só nos conheça porque quer comprar, mas porque a gente é legal e a gente quer fazer essas entregas que nós entendemos que são construções interessantes para eles, né? Uhum.
Bom, eu venho de um varejo, né, de algo totalmente diferente, então lá atrás, quando eu comecei meu processo para migrar para a Enterprise, que é a venda de ciclo longo, e aí você vai ver que eu sou uma pessoa de muita paciência, porque tem processos que eu demoro 1 ano e meio para falar com uma pessoa. Uau! Haja paciência, né? E depois de 6, 7 meses de processo em andamento, eu ainda perco. Uhum. E tá tudo bem. Por quê? Porque faz parte do processo. E isso para mim é bem elaborado. O que acontece? Por vir com essa ideia, então eu sou um pouco mais centrada na pessoa. Porque o varejo é assim. Sim. Você precisa ter esse contato. E isso é uma coisa que eu tenho muita habilidade. Então eu juntei essa parte com a parte aonde a gente precisa ter espaços muito grandes de tempos, e eu me organizei de forma que eu acompanho o cara às vezes 1 ano e meio, 2. Eu tenho inclusive um processo que eu namoro ele, porque ele tá com 3 anos, desde que eu entrei na empresa. Um dia vai sair alguma coisa. Uhum. E essas minhas expectativas em cima disso, eu acho que elas garantem também algumas assertividades no sentido de resultados que a gente às vezes nem imagina que vai dar bom e dá. Então, eu faço muito processo por telefone, eu converso muito com os clientes, eu tenho muito contato, eu quero que eles escutem a minha voz, eu quero que eles conheçam o que a gente faz, e não só a parte técnica, mas os processos, entender que quem é a pessoa que entrega as informações técnicas é o Mauro, então a gente sempre está junto nessas consultorias para demonstrar quais os lados que existem dentro da empresa. Acho que isso é transparente também. Sim. E assim, se Deus quiser lá na frente, no futuro, a gente vai ter que fazer um esforço muito grande para poder conseguir chegar à entrega disso, mas é realmente o nosso objetivo, é fazer essa entrega de eles nos verem. Hoje não existe visita presencial, mas eles nos acessarem, eu acho interessante, porque são pessoas que estão dentro, são compradores, são pessoas que estão dentro de plantas, que são pessoas, né? E elas querem ter contato com pessoas que falam e que fazem e que se comportam ali meio parecido com elas e que entendem o que elas estão vivendo. Dando sequência a isso, o meu processo realmente não é de e-mail. Uhum. Ele é totalmente humanizado. É ilógico, porque quando você trata de lógica, ela é muito desenhada, né? Sim. Eu vou muito pela intuição. Eu acho que eu preciso falar com fulano. Ligo e ele tá pronto para me receber. Que legal. Isso é bem legal. E essa habilidade só mulher que tem, né? Essa daí os homens não veem no nosso DNA. É muito legal. E às vezes eu ligo pro Mauro e conto: Mauro, você não vai acreditar, eu consegui um bid que eu tava sentada esperando. E faz 1 ano que eu ligo para lá e consigo o bid na hora que eu ligo, na primeira vez que eu falo com a pessoa. Aí a gente fica, nossa, Deus mesmo nesse negócio, porque não tem como você adivinhar isso. Uhum. Porém, é um processo que ele acontece constantemente, porque eu também estou à disposição constantemente para fazer isso acontecer. Uhum. Porque eu faço muito. Então, realmente, é uma rotina que eu gosto muito de conduzir, mas que é uma rotina, ela é realmente uma rotina, é constante. Sim. Então, talvez, eu não sei pontuar isso, mas talvez seria o que mais é o maior diferencial do comercial da TND nesse sentido, é essa captação bem humanizada mesmo, de uma apresentação simples, direta, de olha, sou eu, e tem o Mauro lá, e tem o pessoal da engenharia, e a gente tem essa estampa que a gente quer entregar. Então, aí o Mauro pode me pontuar melhor, porque ele tem muitos anos nisso, né? Uhum. Mas eu vim com essa ideia porque eu imaginava que ela quebraria algumas características desse mercado, que é um mercado muito masculino, é um mercado muito fechado por ser de engenharia, que é um pessoal mais técnico, e eu vim para dar uma quebrada. Eu percebo assim no feedback dos nossos clientes, no relacionamento que a gente tem com eles, na forma como eles interagem com a gente, que existe essa, eu diria, empatia? Não, existe esse retorno. Eu tenho muito carinho pelo que eu faço e eu recebo retorno disso da mesma forma. Eu acho isso bem interessante. Isso é realmente um dado muito impreciso de se calcular,
mas ele é realmente uma coisa que é muito latente no relacionamento comercial da gente com os nossos clientes, né? Sim, sim. A pessoalidade. E talvez eu poderia complementar que a palavra do comercial da TND chama-se relacionamento, porque principalmente na pandemia a gente teve um distanciamento muito grande do cliente, do comprador, dos suprimentos, ainda tem as questões de compliance, de portal, então isso distanciou muito. E o que a gente já dialogou muito a respeito disso para traçar nossa estratégia comercial? Com esse distanciamento e os compliance, muito dos compradores e das pessoas que gerem esses ativos perderam a veia técnica, por assim dizer, por entender tecnicamente aquilo que está comprando. E agora com inteligência artificial, com os chatbots, todo mundo querendo prospectar em massa, né, isso distanciou ainda mais. Sim. E a gente está indo justamente na contramão. E aí tem até um livro que eu estou lendo, que é A Escolha Óbvia, que vai falar o seguinte: quando todo mundo está fazendo a mesma coisa, a diluição fica tão grande que ninguém consegue grandes resultados. E aí você precisa entender qual que é a contramão que você vai pegar, porque aí você vai sozinho, o resultado é muito maior. E eu acredito que a TND tem feito muito isso nos últimos anos com essa estratégia que a gente adotou. Porque na nossa área, são poucas empresas que reservam tempo para uma consultoria desinteressada. Que é aquela, eu não vou te dar consultoria só porque eu quero que você compre de mim. Não, eu quero te dar uma consultoria, eu quero te aportar informação que eu sei que isso é importante para você. Sim. E aí a gente começa a entender, e a Karina faz isso muito bem, que a partir do momento que você faz isso, você aumenta o elo de relacionamento com o seu cliente, ou da base ou um potencial cliente. E isso abre oportunidade para quem está do outro lado nos acessar e esclarecer aquilo que precisa para melhorar o processo dele, para ele comprar melhor, para ele aplicar melhor a verba que ele tem e para ele entender qual que é o entregável que ele precisa receber para prestar conta depois para uma diretoria, por exemplo. Porque se eu fiz uma atividade e essa atividade dá um retrabalho, quem comprou e quem aprovou esse fornecedor essa atividade tem que prestar conta depois. Por que você vai gastar mais dinheiro? Por que você está requisitando mais verba? Ao contrário, também é verdadeiro. Se você fez uma boa contratação e entregou bem, essa pessoa ou esse time que contratou, aprovou e acompanhou e geriu, ele tem estampa para levar para a diretoria e falar: olha, tantos anos a gente vinha fazendo esse tipo de atividade, agora nós acertamos o fornecedor e entregamos o resultado fora da curva. E aí, falando de TND, né, Karina, a gente tem recebido rasgados elogios, né? Inclusive isso vai para a nossa confraternização para parabenizar todo o nosso time, de grandes players de mercado, falando com a gente: olha, o time é top, vocês prometeram na venda e vocês entregaram muito bem na execução. Então, a gente recebeu frase lá que somos fora da curva. Que legal. Só que nós estamos tentando fazer o melhor, talvez o simples, o normal, bem feito e com constância. Porque vendas, no final, né, Karina, a gente pode falar que é uma rotina constante. Qual que é o maior desafio? Aí eu vou entrar na mesa de vendas. Qual que é o maior desafio da venda complexa no B2B, no enterprise, de empresa para empresa, de ciclo longo? É constância. E a palavra-chave para o sucesso, para o resultado em qualquer área é constância. Eu quero perder 10 quilos. Não adianta eu ir para a academia hoje e carregar 1 tonelada. Não, eu posso carregar 1 quilo todo dia durante 3 anos, eu vou emagrecer o que eu quero. Eu preciso reeducar, eu preciso correr 10 quilômetros. Não adianta eu ir no primeiro dia, eu vou quebrar minhas pernas, eu vou morrer. Mas se eu for todo dia, então a palavra constância aliada ao relacionamento e uma entrega que seja genuína, quando você junta tudo isso, é o que essa logo tem trazido pra gente, que é o que a TND tem realmente auferido de resultado, que é resultado genuíno, né? 25, a gente pode ostentar, isso é uma ostentação, um crescimento de 27%. Uau! E atualmente a gente está com um SLA de entrega de proposta de no mínimo 5 ou 7 dias, porque a gente tem uma fila de proposta nos últimos 90, 120 dias ou mais, que ela não cai de 22, 20 propostas na fila para ser feita. E isso é resultado de quê? Relacionamento, constância, estratégia, entrega genuína na pré-venda,
Porque se eu tenho muita gente cotando comigo, é porque a gente está entregando e está sendo visto. E o que nós mais queremos, Rony, é entregar para quem está lá do outro lado comprando algo de verdade, que ele possa usar isso ao seu bem e ao bem da sua corporação. E esse é o maior motivo, né, Karina, desse nosso projeto de ser consultoria pré-venda, que é entregar isso para essa turma de forma genuína e que, se a gente ganhar ou não, a Karina não gosta muito que eu falo isso não, tá? Porque ela é vendas na veia. Na veia. Mas eu sou mais filosófico, até mais estratégico. E se no final eu ganhei ou não o processo, é quase detalhe. Porque institucionalmente e de uma forma estratégica, nós geramos vínculo de pessoa para pessoa. Não que ela vá me privilegiar, não é isso. Mas ela vai começar a ver, e essa instituição, através do olhar dessa pessoa, que o negócio não é de pessoa para pessoa, vai começar a me ver como referência. E não é a instituição que me vê como referência. É a pessoa que entende que essa logo que está na tela é referência. Então é isso que nós estamos buscando. E eu preciso ajudar essa turma com um aporte de informação correto, preciso e transparente, porque aí a gente vai chegar numa expressão que a gente tem dito muito: lealdade corporativa. Isso com meus clientes, com os meus parceiros, com meus fornecedores, com os meus aliados de mercado, que seriam os concorrentes, as empresas do mercado. Quando a gente tem isso, você é muito bem visto. Você muito bom. Faz uma estampa, você dimensiona uma logo, uma marca de valor. E aí preço já passa a ser totalmente subjetivo. Exatamente, que é um bordão que eu amo, que é quando existe valor, o preço se torna irrisório. E você explicou muito bem, Mauro, e Karina também, sobre aumentar o nível de consciência do cliente, mas a gente precisa também falar de uma coisa muito importante. Puxa na memória de algum cliente, tanto a Karina quanto o Mauro, que eles optaram por escolher pelo preço e deu um grande problema. Vocês conseguem contar uma história que o cliente ele optou, não, eu não vou fechar com a TND porque o outro é mais barato, e foi com o outro e deu errado, aconteceu um acidente, ou perdeu a planta, ou qualquer coisa. Tem alguma história para contar pra gente? Acho que tu tem a perfeita, né? Temos duas. O cara escolheu pelo preço, foi fazer. E aí o cliente fala, eu quero fazer isso. Não é isso, é assim e tal. Não, aí escolheu o mais barato. Metade do preço. Aí o cara volta pra gente e fala, agora eu preciso que você analise o resultado. Eu falei, mas o cara não te deu análise de resultado? Não, ele só executou. Ué, como assim? Você entendeu? E teve um outro cliente que foi buscar um fornecedor paralelo e teve um acidente. Putz. Esse aí foi, não, graças a Deus não teve morte, mas teve um acidente e sim, poderia ter sido evitado se não tivesse olhado o preço, porque aí o valor de recomposição de tudo que tem que ser feito é astronômico. Então a gente tem vários cases. Eu queria até deixar a Karina trazer alguma coisinha nesse aspecto, porque ela também lida muito com isso, porque ela faz follow-up do que ganhamos, do que perdemos, daquele que nós perdemos, o cliente voltou querendo renegociar. Então isso também é legal. Tem até aquele case que a gente está trabalhando agora, que eu vou deixar para te falar, que o cliente não consegue fornecedor, que às vezes está baixo demais o preço, e aí que ele precisa fazer um trabalho adequado. O ticket sobe, o valor sobe pela entrega que precisa ser feita e não consegue. Então queria que a Karina até trouxesse pra gente alguns cases, que temos vários, né? O budget desalinhado com aquilo que tem que entregar. Aí nem o mais barato acaba fazendo a entrega que precisa, né? Então a gente tem um caso que vivemos esse ano 2025. É legal, né, que a gente está no final do ano, tem um quê de histórias. Aconteceu nesse ano, a gente fez umas entregas bem interessantes, bem legais dentro de um escopo. A gente fez entregas com muitas soluções. Enfim, a gente ficou orgulhoso da proposta que entregamos, né? Mas quando a gente foi conferir, quando o cliente nos trouxe o feedback, que ele gostou muito da proposta, mas que ela estava, sei lá, uns 300%, 400% acima do valor.
Eu falei, uai, mas como assim? Você pediu muito assim? E aí, você quer por esse valor? Aí ele, porque é assim que tá organizado aqui, né? A gente ficou assim também. Assustado? Assustado, mas assim, a gente entende e isso também nos motiva a fazer mais entregas de informação para poder começar a fazer com que essas pessoas façam essas adequações internas. Então, assim, não é difícil acontecer porém, eu percebo nos últimos relatórios que eu venho trabalhando com o Mauro, que nós não perdemos tanto por preço, mas às vezes por um realinhamento da empresa para colocar para uma data futura, coisas desse porte. A gente não perde tanto por preço, nós somos mais estratégicos hoje com relação a isso. Mas existem os casos que são gritantes, que são as empresas que realmente elas precisam alinhar o budget com o cenário que acontece. Então, por exemplo, a gente entregar essa tecnologia, esses dias eu até estava conversando com o cliente sobre isso. Ele pediu um negócio que eu não sabia muito bem o que era. E tá tudo bem, eu me sinto hoje super confortável. Peraí que eu vou ver isso. E eu liguei pro Mauro, o Mauro também deu umas pesquisadas, porque realmente não é a nossa área de atuação, mas aí eu falei, inclusive pro cliente eu disse isso, nós somos ousados, a gente entrega, e eu acho que o Emate, ele veio com essa ideia, nós somos ousados, a gente entrega umas coisas que de repente a gente vê como oportunidade de negócio, e a gente fala, cara, vamos investir nisso. E a gente investe nisso, dá certo, dá bom, e a gente fica feliz, cliente também, mas nós não somos irresponsáveis. Então a gente tem uma promessa de entrega que ela tem que estar alinhada com o resultado que esse cliente precisa. Então aí ele dizia para mim o seguinte, mas eu preciso só de 90% de assertividade nesse número. Eu falei, gente, mas 90%, se fosse 99%, né? Mas assim, é uma lacuna muito grande, não é um resultado, não é um relatório, porque pode ser muito errado esses 10%. Então, eu acredito que um dos maiores potenciais que nós temos é essa liberdade que a gente tem com o cliente, de negociar quando ele vem com uma demanda diferenciada, e a gente entregar uma coisa que é uma solução que é diferenciada para poder abrir ali uma outra porta de mercado, mas com responsabilidade. Sim. Muito interessante. Somos ousados, mas não somos irresponsáveis. Nós só vamos entregar aquilo que a gente tem capacidade e tem certeza que a gente vai ter zelo suficiente para poder entregar até o final com o resultado que ele precisa para ele não passar vergonha lá na frente. Que nós queremos que os nossos clientes cresçam e não que a gente fique numa situação complicada, que isso gera, inclusive, problema para a gente internamente, que a gente vai trabalhar muito mais, né? E a gente quer ser proativo. Sim. Não reativo. Então, assim, quando a gente faz esse alinhamento de expectativas com o cliente, a gente já hoje vai buscando entender qual que é a consciência que ele tem a respeito do que ele vai pagar. Isso é legal, porque aí a gente vai fazendo esse balanço para entender se ele realmente precisa da gente, porque ele entendeu que ele precisa daquele serviço, ou se ele quer algo menor, às vezes não é tão relevante. Então, é muito, como eu te disse, serviço é muito difícil de você fazer, colocar numa balança e falar assim, é isso ou não é isso, porque dá para fazer de vários jeitos diferentes e ter o mesmo resultado. Ou se promete um resultado, mas de vários jeitos diferentes pode-se não chegar a ele. Sim. Então é bem difícil de você fazer essa balança, mas é importante ter essa consciência, e esse gerar essa consciência é importante para o nosso cliente, para ele poder ter a expectativa correta com relação a nós ou ao mercado, aos outros fornecedores. E isso está 100% ligado à reputação, né? O papo bom dura pouco, nós estamos indo para a reta final, mas como que você enxerga hoje a importância de ter uma reputação consolidada no mercado, Mauro? Olha, a reputação, ela diz muito daquilo que foi feito, da onde você veio, para onde você vai, por onde você passou. E essa reputação, ela é importante para a gente, mas é importante, como a Karina falou, do aumento do nível de consciência, que quem está comprando veja a reputação de quem está
querendo vender para você. Porque isso ajuda a ser um balizador. Porque vamos falar, pegando um gancho do que a Karina trouxe agora, da tecnologia. Até a gente chegar no ponto de ter essa máquina, isso é uma tecnologia diferenciada. Isso ampliou o meu portfólio. Sim. Sentamos eu e os meus 2 sócios, estudamos, traçamos quais são os procedimentos, entendemos quais seriam as limitações e as amplitudes dessa tecnologia. O que é que eu quero dizer? O que é que ela faz e o que é que ela não faz. Eu preciso ter essa ciência para depois disso a gente colocar no portfólio, começar a vender e implantar a tecnologia. Isso é responsável. Como a Karina falou, tinha um determinado processo que o cliente queria 90% de eficiência. Só que nós chegamos num dado estudo que, olha, ele precisa no mínimo de 96, 98 para gerar o resultado e a assertividade que ele precisa. Sim. Menos do que isso vai gerar dúvida. Eu vou colocar minha reputação em risco só porque o usuário quer? Não, o especialista no que ele estava pedindo somos nós. Sim. E para ele, não, isso aqui, não tô achando ninguém para fazer, faça de qualquer jeito. Não, então não é comigo. E aí a gente começa, inclusive, a chegar num determinado momento de debate que nós vamos falar internamente, olha, esse player não está preparado para ser nosso cliente. Que legal. Entende? Às vezes parece ser um pouco prepotente, arrogante, mas não é. Isso é estratégia de mercado. Dependendo do que você tem a oferecer, aquele cliente não está preparado para poder receber. Porque ele não tem budget suficiente para pagar pelo que ele precisa. E eu que tenho, como especialista, levar isso. E muitas das vezes, esse projeto de levar consciência para o cliente vai nesse sentido. Eu sei que talvez você não está preparado para essa tecnologia que você precisa. Mas deixa eu te apresentar, deixa eu te mostrar os prós e os contras. Caso você opte por essa mais barata, mais acessível, que você já está fazendo, olhe esses pontos, esses parâmetros, essas fragilidades, fique de cima, as soluções são essas para que você consiga adequar um serviço, uma tecnologia mais simples e chegar no resultado mínimo que você precisa. E você não precisa comprar comigo e está tudo bem. Entende? Então, quando a gente vai falar de reputação, às vezes a nossa reputação, ela exige inclusive uma estruturação maior, uma empresa mais robusta, maior tecnologia, porque se eu sou referência nacional no meu mercado, eu tenho que estar na vanguarda da tecnologia. Eu tenho que sair na frente, porque está todo mundo olhando para mim. E isso me gera infinitas possibilidades. Por outro lado, alguns clientes que estão acostumados com empresas com menor tecnologia, estão acostumados com um serviço um pouco mais raso, que atende para ter documento, mas se tiver uma necessidade de exigência legal desse documento, ele não sabe que esse documento não vai atender. Então, para esses outros clientes, é o nosso propósito, é o nosso projeto. É o quê? Levar consultoria. E a consultoria por quem? Uma empresa que tem uma reputação quase que irretocável. Muito bom. Então, quando a gente fala de reputação, eu gosto muito de olhar por esse lado. É usar essa estampa de 15 anos de know-how, de experiência, essa reputação que bem ilibada no mercado, bem não manchada, né? Que graças a Deus nós temos, para validar toda essa entrega de consultoria pré-venda, de aumento de consciência e de até ajuda, auxílio para os setores comerciais poderem melhorar os seus processos. Então a gente não está aqui fazendo todo esse trabalho de divulgação, né, Karina? Fazendo todas essas reuniões para falar com o cara que ele está errado. Eu estou aqui para falar com ele, olha, se você precisar de ajuda, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para te ajudar, para que você melhore os seus processos. E uma coisa muito legal, quando cai, poderíamos falar assim, aquela areia do olho, né? Aquela cegueira técnica que às vezes a gente tem, Sim. E a gente começa a entender o que precisamos de verdade, isso gera muita necessidade de conhecimento. Então, opa, peraí, se eu não estou fazendo tão legal, eu tenho alguma lacuna, e agora eu sei o que eu preciso fazer. Então isso aumenta a consciência, aumenta a preocupação. Por consequência, aumenta a segurança.
Porque se eu estou preocupado, eu estou olhando para aquele ativo e eu sei que talvez ele não está assim tão com inspeção tão fina que vai me dar os resultados de integridade que eu preciso ver, eu vou ficar mais preocupado. Eu vou contratar alguém para validar aquilo de uma maneira correta. Ou eu vou escrever um memorial descritivo que vai me ajudar a realmente trazer um fornecedor de alta confiabilidade. E aí, se o preço é mais alto ou mais baixo, indifere. O importante é que eu vou estar trazendo alguém que realmente tenha know-how para me entregar o resultado que eu preciso. E, nesse contexto, você vai atrás de empresas com boas reputações. Uhum. Falando especificamente de NR13, para a gente encerrar sobre a reputação. Se eu começo a entender por onde essas empresas passaram, através de atestados de capacidade técnica registrados nos CREAs, eu começo a entender qual que é o time de técnicos ou engenheiros que essas empresas têm. Se eu começo a entender qual que é o parque de máquinas e de equipamentos que essas empresas têm, né, eu começo a ver a reputação através da estrutura. Porque se essa empresa já está evoluída, tem profissionais de alto nível de conhecimento técnico, comprovado por experiências passadas, tem tecnologias, quase que a reputação ali está, entre aspas, garantidas. E aí eu vou pesquisar essa empresa no mercado. Eu não posso simplesmente chegar, eu quero fazer uma inspeção, vou contratar, vou mandar para todo mundo e o que me dá o menor preço eu vou comprar. Não pode ser assim, que às vezes você pode estar comprando algo com uma interpretação da norma distorcida e que não vai te entregar. E aí, eventualmente, quando tiver uma auditoria, tiver uma fiscalização, você pode ter uma não conformidade que não é tão agradável. Então é importante a gente olhar a reputação através, aí nós vamos voltar lá no início, de uma estruturação de persona. Quando a gente fala no varejo, a gente não monta uma persona de cliente. Sim. Quando a gente fala de B2B, isso inverte. Eu tenho que montar uma persona de fornecedor para que eu tenha todos dentro da mesma faixa de expectativa que eu preciso. E aí fica muito mais fácil para quem está contratando, seja da área técnica, validando esses fornecedores que tem esse processo de validação de fornecedor, e para a área de suprimentos ou de compras, porque aí a elasticidade do preço ela é mínima, ela é menor. Que aí fica muito mais fácil de decidir. E, obviamente, a empresa com a melhor ou maior reputação no mercado tende a ter alguma vantagem competitiva, ou aquela empresa menor, mas que tem uma entrada maior dentro daquele nicho. Então, isso tudo favorece quem está trabalhando de forma adequada. Que aula, hein? Muito bom. Estamos chegando na reta final, mas, Karina, eu gostaria, por gentileza, que você olhasse para aquela câmera. E a pergunta é simples: por que contratar e comprar com a TND? É bem legal, porque por que contratar a TND? A TND, além de entregar a parte de soluções adequadas ao que acontece hoje dentro das necessidades da planta, a gente tem um corpo de engenharia muito empenhado nessas entregas. Existe um cuidado por parte da TND que eu considero que seja o maior dos nossos recursos hoje no mercado, que é essa consultoria personalizada, porque ela traz não só a oportunidade de que você execute bem um serviço que vai ser para a segurança dos seus colegas de trabalho e da sua empresa, mas que ela te traz o conhecimento para que você possa crescer dentro dessa empresa. E eu acho isso uma oportunidade muito legal. É uma consultoria que a gente entrega como propósito de empresa, então ela não é cobrada, mas ela é importante para que a gente possa desenvolver melhor o trabalho da gente quando a gente é contratado. Então, eu acredito que o nosso diferencial, ele se chama hoje a entrega de conhecimento e essa personalização que a gente deu para esse negócio. Então, ser uma empresa como as outras que entrega inspeções de integridade estrutural, que tem algumas tecnologias ou inspeções com a NR13,
todos entregam, mas da forma como nós entregamos como propósito, as informações que nós entregamos, com certeza esse é o diferencial que a gente tem para entregar. E é lógico que nós temos todo um cuidado, um empenho, a partir do momento do contato comigo, aí vai desencadeando, nós temos áreas específicas dentro da empresa que tomam conta desses processos para que sejam entregues os melhores serviços e as melhores prestações de serviço até a entrega dos relatórios e depois disso a garantia até o encerramento, até a data de validade de vencimento desses relatórios. Muito bom. Mauro, qual que é a raridade da TND? O que só a TND tem que você acredita que é um diferencial no mercado? Fica à vontade, dê o recado que está no seu coração para quem está nos assistindo. Então, além de ser referência nacional no que a gente faz, eu poderia dizer que é essa humanização. A TND ela tem um pilar muito forte, que é estar preocupado com aquela pessoa que está do outro lado querendo comprar conosco. Então, talvez, falando de uma área técnica, igual a Karina falou, de engenharia, ser humanizado dessa forma e entender que a pessoa do outro lado que representa uma instituição é uma pessoa, é um profissional, é um pai ou uma mãe de família, que inclusive que além do relacionamento institucional a gente pode atingir a vida daquela pessoa através de melhoria de informação técnica, é algo que talvez não se acha no mercado. É algo que a gente observa, inclusive quando a gente é cliente, que a pessoa só quer muitas das vezes vender. E na TND, um dos grandes objetivos eu quero vender, mas com propósito. Eu quero vender olhando a outra vida que está do outro lado. Muitas das vezes a gente investe nessa outra vida através das nossas consultorias pré-venda, que a gente entrega muita informação relevante e que se essa pessoa tiver essa visão, ela pode usar isso em prol da carreira dela para prosperar, para evoluir, além de se destacar naquilo que ela está fazendo. Então a grande raridade é humanizar e personificar através daquela pessoa que está do outro lado nosso atendimento e deixar bem pessoal, bem agradável, e sem contar que a Karina tem um atendimento muito carismático, muito sincero e muito alegre no dia a dia. Então sempre que você ligar e falar com o nosso setor comercial, você vai ter a Karina do outro lado, sempre disposta a, através da voz, mandar um sorriso, um bom dia e deixar o seu dia mais agradável. Então é isso que a gente tem de grande diferencial hoje, além de toda a parte técnica, engenharia, tecnologia e tudo mais, o que a gente tem a oferecer como referência nacional em integridade de ativos. E o legal, se eu pudesse transmitir a sintonia, a energia que vocês têm, e o EngrenaCast, ele tem essa essência, as engrenagens, né? Os setores dentro da empresa, quanto mais engrenado estiverem, melhor fica no andar. E dá para ver as engrenagens, tanto Karina quanto sua, Mauro, numa simplicidade, fazer o básico bem feito, arroz com feijão bem feito, isso é uma excelência. Queria parabenizar vocês, principalmente por ter uma preocupação em não é somente vender e prestar um serviço, é preocupar e o mais importante, levar informação que em grande parte aquele responsável ele não tem. Isso é sensacional, isso não é pago, isso parte da essência da empresa em dar essa informação. Essa que ficou a mensagem clara, parabéns pela essência, que esse brilho do primeiro amor, né, esse brilho dessa essência nunca se perca, que tem muita empresa que realmente precisa da TND, não só pela excelência da entrega dos serviços, mas sim pela a informação. Quando você tem informação para tomar decisão, a prevenção é melhor do que a correção. Isso ficou muito claro na essência de vocês. E como que encontra a TND, Mauro? Passa os recados, os telefones para chegar até vocês. Hoje você pode encontrar a TND através do nosso site, que é tndinspeciões.com.br, pelo nosso Instagram também, tem lá @tndinspeciões, tá? E através dos telefones que vão estar nessas páginas. Então a gente pode falar aí 31 3452 2626,
digita o número 1 lá que vai cair direto para a Karina. Então, acessando o nosso site, as nossas redes sociais ou através do telefone fixo central da TND, vocês conseguem falar. E vou deixar aqui o e-mail, que é comercial@tndinspeções, sem tio, sem cedilha no plural, .com.br. Você vai conseguir falar com todo o nosso time comercial e a liderança desse time, que é a Karina Isler, que está conosco aí fazendo todo esse trabalho sensacional de relacionamento, né? Não de vendas, é de relacionamento e atendimento aos nossos clientes e potenciais clientes. Então, meu muito obrigado, tá, por vocês terem chegado até aqui. Espero vê-los na nossa base de cliente em algum momento. Exatamente. E esse foi mais um Engrena Cash. Karina, Mauro, muito obrigado pela participação e até o próximo, né? Até o próximo, estaremos juntos. Até o próximo, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Yeah.